Aluno Defon, bem-vindos. Me chamo eu, professor Edson, sou capitão de cabotagem da Marinha Mercante Brasileira. Iniciando agora o novo ano de 2021 com a disciplina PM 31, para a turma de 3MA e 3MB. Técnica de sobrevivência pessoal e proficiência em embarcações de sobrevivência e salvamento. Essa disciplina tem, estou aqui com o sumário na minha mão, 16 unidades. A unidade 1 trata da introdução à segurança no mar, tem 6 horas teóricas, né? A unidade 2 tem se trata da situação de emergência, também com 2 aulas teóricas. Unidade 3, princípios de sobrevivência, com 2 aulas teóricas. Unidade 4, uso de equipamento de sobrevivência. Uso dos equipamentos de sobrevivência. São 4 aulas práticas. Essas aulas práticas aí a gente não sei como vai fazer. Vamos acertar lá com o Fábio. Ver se faz lá no Ciaba, lá na piscina, lá, qualquer lugar lá para mostrar os equipamentos de sobrevivência. São 4 aulas práticas aí. Unidade 4.0. A unidade 5.0 é método de resgate por helicóptero, em 2 aulas teóricas. Unidade 6.0 tem embarcação de salvatagem e embarcação de resgate, 2 aulas teóricas. Unidade 7.0 equipamento de lançamento, 2 aulas teóricas. Unidade 8.0 embarcação de salvatagem, motor e seus acessórios. É outra aula prática aí. A gente não sabe, isso aí não sei como é que vai fazer lá, porque o colega meu que era professor dessa disciplina, o Paulo César, comandante Paulo César, saiu do Ciaba e ficou essa disciplina para me ministrar para vocês, né? Como eu ministrei o ano passado para a turma de 3MA e 3MB, mas foi ECIA, e ministrei para o segundo ano de náutica, PER1, né? Agora no caso aí para a turma de vocês, 3MA e 3MB, é PM31 o nome da disciplina. Então essa embarcação de salvatagem a motor e esses acessórios tem lá no arsenal de marinha lá do 4º Distrito Naval, mas aqui na próxima do aeroporto, na área da marinha, aqui perto do aeroporto, que tem lá uma embarcação. Não sei se vocês vão para lá para fazer teste lá no motor e navegar lá com a embarcação de resgate, né? Salvatagem e resgate. Falha de abandono, 2 aulas teóricas. A unidade 9.0. A unidade 10.0, equipamento de sinalização náutica, equipamento de sinalização de salvatagem, 2 aulas teóricas. Unidade 11.0, ações que devem ser tomadas quando a bordo de embarcação de sobrevivência, 2 aulas teóricas. Unidade 12.0, primeiros socorros, 2 aulas teóricas. Unidade 13, exercício de lançamento e resgate de embarcação de salvatagem. Também, de novo, esse negócio lá no local que eu estou falando, falei anteriormente, são 4 aulas práticas de lançamento e resgate de embarcação de salvatagem. E a unidade 14, lançamento e manobra sob mau tempo e com embarcação de salvatagem, 2 aulas teóricas. A unidade 15.0, equipamento rádio, 2 aulas teóricas. E a 16, exercício com a balsa inflável, 2 aulas práticas. Então essa aula aqui de prática da balsa inflável, talvez faça na piscina do Ciaba. Eu compareço aí no Ciaba para poder, junto com o suboficial lá, o sargento, fazer esse exercício da balsa inflável na piscina. No ano passado tentei fazer na piscina, mas não deu para fazer com a turma do segundo ano, porque disseram lá que a piscina, de fato fui lá ver, fui lá no Ciaba ver, né? Verificar lá se o negócio era verídico, né? A piscina estava horrível de suja. Não sei como a piscina fica assim desse jeito lá, suja, entendeu? Mas aí não sei o que aconteceu. Sei que a piscina está sem condição, né?
E tem que ir lá ver se dá para fazer pelo menos essas 4 aulas práticas de balsa inflável aí para vocês. Então isso aqui são sumário, né? E as unidades de ensino dessa disciplina, que tem aí com carga horária 46 horas a aula. E vai ser aplicado 2 provas teóricas. 2 provas teóricas. A primeira TAA e a segunda TAA. E também vou ver se eu faço também trabalho escrito, né? O trabalho para entregar via e-mail, né? Entregar, por exemplo, ano passado, eu fiz com o pessoal do 2º ano, de náutica, a prova teórica, teórica valendo 3 pontos e o trabalho valendo 7 pontos. Tanto na primeira TAA como na segunda TAA, né? Aí enviaram para mim por e-mail lá os trabalhos, eu verifiquei, li os trabalhos todos deles, né? E dei a nota. E somei com a prova teórica, que foi feita lá no SEAB, em sala de aula lá, com outros professores lá que participam, que não são do grupo de risco como eu, né? Tá? Então a gente vai fazer também a mesma coisa aqui, no caso da turma de vocês, essas prova teórica e prática, como por exemplo para trabalho, né? Ver se a gente faz igual ano passado com a turma de 2NA, 2NB e 2NC que eu fiz lá para disciplina PR1. Vou falar aqui agora sobre a introdução e segurança. É iniciar a unidade ponto zero. Introdução e segurança. A maioria das regras advém da investigação de acidentes para que, conhecendo-se as causas, possam ser aplicadas medidas preventivas à sua repetição. Quer dizer, as regras que são para prevenção são feitas através da IMO pelas convenções internacionais, como SOLAS e outras convenções que tratam do assunto da segurança, tanto da prevenção ao meio ambiente como a parte de salvatagem e de segurança na navegação. Existem várias convenções sobre esse assunto na Organização Marítima Internacional, criada pela IMO, a partir de acidentes, né, que aconteceram com as embarcações no passado. Aí foram criando as convenções e a regra para que evite-se, né, a situação de repetição do acidente, como aconteceu com o naufrágio do Titanic. Que o naufrágio do navio Titanic foi o pontapé inicial para ser criada a Convenção Internacional chamada de SOLAS, né? Safety of Life at Sea, a Convenção Internacional para a Salvaguarda da Vida Humana no Mar. Então foi necessário que o navio afundasse. No caso, naquela época, quem nem sabia, não ia prever que o navio afundava, o navio era mais equipado do mundo naquela época, né? O certo é que ele afundou dia 15 de abril de 1912, às 2h18 da manhã, e 2.224 pessoas a bordo. Apenas 706 conseguiram sobreviver. E calcula-se que 800 dos mortos foram devorados por tubarões. Quer dizer, se 800 mortos foram devorados por tubarões, quer dizer que eles não estavam na embarcação de salvatagem. Eles não estavam nas baleeiras, né? 800 foi para a água. E 706 estavam na baleeira, porque eles conseguiram sobreviver. E também estavam devidamente equipados com colete salva-vida, com roupa de frio, esse negócio todo aí que evita que a pessoa morra por hipotermia, né? Onde o navio afundou, ainda estava naquela transição da Europa, da Inglaterra para os Estados Unidos, que era Nova York que o navio ia. Então no meio do caminho ali ainda tinha iceberg, né? O telegrafista de bordo recebeu informação pela estação rádio que tinha um iceberg à deriva durante a travessia do navio, na mesma rota. Informou o comandante. O comandante botou o aviso na carta náutica, como sempre, né, como segurança da navegação. Os oficiais de náutica estavam do serviço. Aí lá na proa tinha aqui o cesto da gávea, aqui essa parte da proa aqui, onde tem esse mastro de vante, tinha um cesto da gávea onde ficavam 2 marinheiros de serviço com binóculo, né, e um telefone interligado daqui do cesto da gávea
até que o passadiço. Para avisar se aparecer alguma embarcação para o oficial de serviço e o marinheiro que também ficava de serviço aqui na ponte de comando do navio no passadiço. Então, mesmo assim, com toda essa segurança e tudo, não houve condições de desviar do iceberg. Tentou desviar, mas não conseguiu. Bateu aqui do lado de boreste do navio, rasgando aqui da proa até aqui, quase aqui a altura do passadiço, né? Inundando lá os porões de carga do navio. Então, 800 foram para a água e morreram com tubarões, que era para ser evitado. Então, essas convenções aqui, elas foram criadas para evitar esse tipo de acidente no futuro, que ainda continua acontecendo por aí ainda hoje em dia, né? Com toda essa tecnologia usada. Então foi a partir desse momento que deu origem à Convenção Solar. A maioria das regras, como a de Convenção Solar, advém da investigação de acidentes para que, conhecendo essas causas, possam ser aplicadas medidas preventivas para se evitar sua repetição. Passar aqui um vídeo, um link que tem um vídeo foi criado aqui para mostrar que uma das causas, para mim é uma das causas, não foi a causa principal. Talvez até fosse a causa principal, mas para mim eu acho que não. Para mim o erro também da causa que houve é que desde o início da saída do navio lá, na Inglaterra, o armador, a pedido dos passageiros que tinham dinheiro, a população lá, classe A da Inglaterra, né, pediu para tirar as baleeiras do convés lá das embarcações para liberar espaço para poder colocar cadeiras de pegar sol para as madames durante a viagem, né? Estava no verão na Europa, né? Nessa época estava verão apesar de estar verão, a água do mar estava fria, né? Quando o navio bateu, estava verão no hemisfério norte, no hemisfério sul estava inverno naquela época lá, esse período aqui, né? Estava verão lá, ainda estava terminando o verão, porque em abril aqui, ó, 1912, né? Então estava verão lá, certo? Estava verão. Então aqui, eu vou botar cadeiras aqui de tudo para as madames sentarem e pegar sol durante a viagem, chegar lá avermelhada lá, bronzeada, né? Nova York, para aparecer lá os fotógrafos. Aí o cara o armador aceitou essa situação de tirar, né? Porque nós também diz, um navio aí, o navio maior navio do mundo, aí, passageiro, 3 hélices, velocidade de 45 nós, chegava até 60, apertar a máquina lá, chegava até 60 nós, um navio desse aí, velocidade de uma fragata, né, hoje em dia, né? Então, o navio aí tirou as baleeiras, né? Os convés das embarcações para liberar espaço. Aí quando chegou na hora que o navio estava afundando, a situação de emergência, abandonar o navio, levaram os passageiros, não tinha embarcação suficiente para poder o pessoal desembarcar. Aí a maioria, desesperada, se jogou na água. Quando se jogou na água, aí isso chamou a atenção dos nossos colegas tubarão lá e fizeram a festa. Comeram 800 lá de passageiros do Titanic. Passar o vídeo para você ter uma da ideia de que por que foi o naufrágio aqui do navio aí que aconteceu aí. Esse videozinho que eu peguei da internet, tá? Tudo que eu passar para vocês aqui é da internet. Em 15 de abril de 1912, o RMS Titanic afundou algumas horas depois de colidir com um gigantesco iceberg. Muitos filmes foram feitos desde então para contar a história do navio impossível de naufragar, que não conseguiu concluir sequer a sua viagem inaugural. Algumas das cenas dos filmes foram baseadas em fatos reais e talvez você nem imagine. É fato, mesmo passados mais de 100 anos, o naufrágio do gigante Titanic continua despertando paixões e dúvidas. Como poderia um navio ultramoderno, equipado com todas as novidades de seu tempo, com um nome tão chamativo como Titanic, naufragar após se chocar com um iceberg? Ocorre que havia outros fatores que, somados, levaram à catástrofe, como num acidente aéreo, que, como se sabe, nunca ocorre por um motivo isoladamente. No vídeo de hoje você vai conhecer um pouco mais sobre este assunto. Conheça agora a verdade sobre o Titanic, como ele realmente afundou.
Quando fabricado entre os anos 1911 e 1912, o Titanic era dito impossível de afundar, uma obra-prima de engenharia na época. O navio era projetado para continuar navegando mesmo que 4 dos seus 16 compartimentos estanques tivessem problemas e fossem tomados pelo mar. Após colidir com um iceberg, a embarcação, no entanto, teve 6 de seus compartimentos abertos e não pôde resistir e afundou. Teorias foram desenvolvidas para explicar o fato. O casco do navio estava fragilizado por conta das baixas temperaturas do Atlântico Norte? Um submarino alemão atacou o navio? Ou seria a parte submersa do iceberg tão imensa que o navio não pôde resistir ao impacto? Após a descoberta do local em que o navio estava submerso em 1985, diversas expedições foram enviadas ao local para realizar estudos de análise de falhas e então tentar obter uma resposta. Esta finalmente veio à tona em 2008, após quase um século de especulações sobre o que teria causado esse tão famoso caso de falha de engenharia. O Titanic era composto por milhares de chapas de aço de baixo carbono, as quais eram unidas umas às outras por rebites. Na década de 90, acreditava-se, baseando-se em testes Sharp, que o aço falhara por conta da fratura frágil devido às baixas temperaturas. Testes mais modernos mostraram, no entanto, que a temperatura de 0 graus, o aço ainda encontrava-se com tenacidade suficiente para que o casco dobrasse o impacto e não rompesse fragilmente mediante o mesmo, que descartou essa primeira hipótese. Analisou-se então a rebitagem do navio. Na parte central do navio, correspondendo a 3/5 do comprimento, foram usadas 3 fileiras de rebites de aço baixo carbono. Nessa região, assumiu-se que as tensões de flexão máximas estavam localizadas. Nos outros 2 restantes, correspondendo à proa, parte dianteira da embarcação, e à popa, parte traseira, foram usadas 2 fileiras de rebites de ferro forjado. Por ironia do destino, foi a popa do navio que se chocou contra o iceberg, exatamente onde se observou que os rebites são de ferro forjado. Análises desses elementos mostram que eles possuíam uma elevada concentração de escória, 3 vezes acima do nível considerado ideal. Para piorar, a escória estava concentrada em grandes pedaços, o que fragilizou muito os rebites feitos de ferro forjado, que por si só já seriam mais fracos do que os de aço baixo de carbono, e estavam presentes em menor quantidade nas junções. Simulações por elementos finitos mostram que, se usados materiais abaixo dos especificados pelas normas atuais, o carregamento a que os rebites estavam expostos era próximo ao seu limite de resistência, comprovando que qualquer fragilização no material seria crítica. Assim, concluiu-se que esta foi a causa da falha da embarcação. Quais motivos poderiam ter levado o uso do material de baixa qualidade em uma obra tão importante da engenharia? Na época da construção do Titanic, outras 2 embarcações gigantes estavam sendo construídas pela mesma empresa, a irlandesa Harland & Wolff. Cada uma das embarcações seria composta por 3 milhões de rebites, o que criou uma demanda pela empresa de cerca de 9 milhões desses componentes. Os fornecedores da Harland & Wolff não podiam suprir tamanha demanda e a carência de rebites teve pico justamente durante a construção do Titanic, o que forçou a companhia a comprar rebites também de pequenos fornecedores da região, pois queriam cumprir os prazos de entrega da embarcação. Como os rebites de aço forjado eram feitos à mão, necessitavam de muita técnica. O ferro tinha que ser aquecido até um tom exato de vermelho e batido com a combinação certa de marretadas. Como alguns desses fornecedores não eram tão experientes, a qualidade das peças foi comprometida. Além disso, há relatos também de que a empresa quis economizar dinheiro com o material, pois não solicitou aos pequenos fornecedores o melhor material que eles dispunham, mas sim um material um pouco pior. As consequências dessa cadeia de fatores você já conhece. No entanto, ainda que os rebites fossem adicionados em maior quantidade ou fossem de aço, os cientistas não estão certos de que o navio não afundaria, já que de qualquer forma ele sofreu um acidente durante o percurso. O que eles estão certos é de que esse processo seria mais lento, o que permitiria pelo menos que mais pessoas fossem salvas. O compartimento de combustível de Titanic estava em chamas. O jornalista britânico Sina Moloney, que passou 30 anos estudando a história do Titanic, observou as imagens feitas antes de o navio partir e concluiu que a causa do naufrágio pode ter sido um incêndio no compartimento do navio. O fogo começou antes de o navio zarpar e tentaram apagá-lo sem sucesso ao longo de várias semanas. O repórter descobriu que os proprietários do cruzeiro sabiam do fogo e tentaram esconder isso dos passageiros. Para ele, no porto de Southampton, o navio foi atracado de uma forma que os passageiros não notassem as marcas de fuligem. O acabamento do barco nessa área esquentou a uma temperatura de cerca de 1000 graus e quando o Titanic bateu no iceberg, o aço não aguentou, formando um enorme buraco.
Os peritos confirmaram que em uma temperatura tão alta, o aço torna-se frágil e perde 75% de sua solidez. Os binóculos estavam trancados e a chave tinha ficado em terra. No último momento, antes de embarcar, o conselho de administração da empresa responsável pelo navio, a White Star Line, decidiu mudar o primeiro assistente do capitão, nomeando em seu lugar Henry Wilde, que tinha uma enorme experiência em lidar com navios como o Titanic. No entanto, o ex-assistente David Blair esqueceu de entregar a Wilde as chaves da caixa de segurança, onde estavam armazenados os binóculos. Claro que a bordo do navio haviam vigilantes, mas sem binóculos, e só contavam com os próprios olhos. Por esse motivo, notaram o iceberg quando já era tarde demais. Apenas 95 anos após a tragédia, a história dos binóculos trancados veio à tona, quando a chave foi leiloada. Estes são outros fatores que podem ter causado a catástrofe. Naquela noite não se via a lua, a qual poderia ter iluminado o iceberg. Se não fosse isso, os vigias poderiam ter notado a aproximação do gelo em um pouco mais cedo. Além disso, as estrelas do céu brilhavam tão intensamente que era difícil distinguir onde estava o céu e onde estava a água, na qual as estrelas se refletiam. O horizonte parecia mais alto do que realmente era. Esses fatores fizeram com que fosse mais difícil notar o iceberg, além do que estavam sem binóculos. Apesar de todas as advertências de outros navios, o Titanic não reduziu a velocidade ao entrar na zona de icebergs à deriva. Naqueles tempos não era obrigatório seguir as regras de segurança de navegação. Se o navio tivesse navegado numa velocidade mais lenta, poderia ter feito manobras a tempo de evitar a colisão. O oficial que fazia a guarda na cabine de comando deu a ordem, mas para realizar a manobra, o tempo era curto. As investigações também concluíram que antes de dar o comando, o oficial hesitou por cerca de 30 segundos. Tempo que poderia ter salvo o navio. Se o Titanic tivesse atingido o iceberg e a proa da embarcação de frente, ela teria sido seriamente danificada, mas o navio seguiu navegando. O rasgo na lateral foi fatal. Mas e você? Qual a sua opinião sobre esses fatores que podem ter causado essa tragédia? Deixe pra gente aí nos comentários. Valeu e até a próxima, galera aqui do Universo Curioso. Bem, como vocês viram aí pelo vídeo, né? Vários fatores, né? Foi contado aí por essa história aí. O Titanic afundou, né? O rebite, depois o negócio do binóculo. E sem contar que eles não falaram também das embarcações aqui que foram retiradas para poder safar o lado dos passageiros que tinham dinheiro para pegar sol, né? Por isso que morreu aquela quantidade toda de gente aí, 800 pessoas, né? Caíram na água lá e morreram. É isso aí que acontece quando tem esse tipo de acidente. Aí vem as convenções, hoje em dia tem a IMO que cuida disso, né? Graças a Deus foi criada a IMO. Aí foi preciso morrer todo esse monte de gente aí para poder ter uma convenção com regras para poder os navios navegarem com mais segurança. Mas essa história do Titanic aí foi triste mesmo. Vamos passar adiante. As responsabilidades relativas à prestação de socorro às pessoas no mar baseiam-se em razões humanitárias e são determinadas pela prática internacional. As obrigações específicas podem ser encontradas em diversas convenções, inclusive as seguintes. O item 1, anexo 12 à Convenção sobre Aviação Civil Internacional. Quer dizer, na aviação civil nós temos também as convenções de segurança lá, com as regras, né, a ser seguida pela aviação civil. O item 2, Convenção Internacional sobre Busca e Salvamento Marítimo, que é o SA, Convenção SA de 1979, criada também pela IMO, convenção que trata sobre segurança e busca de resgate de passageiros, né, ou de pessoas em alto mar, a Convenção SA. E a Convenção Internacional para salvaguardar a vida no mar, SOLAS, foi criada em 74, antes da Convenção SA. E suas emendas que até hoje em dia ainda tem as emendas do SOLAS, à medida que vai surgindo novos problemas, né, de acidentes, vai se criando novas regras e vai tendo novas emendas nas convenções. Se fabrica-se novos equipamentos de segurança, também são testados e depois colocados nas convenções como regra,
por exemplo, como o GPS, como o EPIRB, os equipamentos de busca, de salvatagem, também foram colocados através de emendas na Convenção SOLAS. Tem o item 4 que trata da Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, foi criada em 1982. A lei de número 9.537, de 11 de dezembro de 97, que dispõe sobre a segurança do tráfico aquaviário em água sob jurisdição nacional, que é chamada de leste, estabelece que o artigo 36, as normas decorrentes desta lei obedecerão, no que couber, aos atos e resoluções internacionais ratificados pelo Brasil, especificamente o relativo à salvaguarda da vida humana nas águas, a segurança da navegação e ao controle da poluição ambiental causada para embarcações. Quer dizer, não basta ter somente uma resolução internacional criada pela IMO, como o SOLAS, o MARPOL, outras convenções. Também tem que ter uma convenção, um regulamento de segurança, as leis, como criada aqui a LESTA, para estabelecer normas de segurança vindas também da Convenção SOLAS para a obediência ao regulamento internacional das embarcações no próprio país em que elas são registradas. E além de a gente seguir as leis internacionais, as embarcações, quando estão navegando no algum curso, também tem que obedecer ao regulamento do país que está navegando na área costeira, de segurança daquele país. Se eu for para os Estados Unidos, além de eu seguir o regulamento internacional, eu chego lá também tem que seguir o regulamento imposto pela Corte Guarda americana. Se eu for para a Europa, tem que ir lá seguir. Se eu for para a Inglaterra, eu vou ter que seguir as leis da Inglaterra, vou ter que seguir a lei da Alemanha, a lei da França. Cada uma dessas, elas pegam as leis internacionais, adotam como regra internacional, como o SOLAS, o MARPOL, e também tem as convenções, também a regra deles mesmos lá, através de regulamento como o LESTA aqui no Brasil, para poder salvaguardar a vida humana no mar e a proteção ao meio ambiente. Então, todo país tem as suas leis específicas, relativo também à salvaguarda da vida humana no mar e à poluição. Os governos contratantes da Convenção SOLAS, de 1974, comprometem-se, cada um deles com relação aos seus navios, a manter ou, se for necessário, adotar medidas com a finalidade de assegurar que, do ponto de vista da salvaguarda da vida humana no mar, todos os navios sejam suficientes e eficientemente conduzidos. É a regra 14 do capítulo 5 do SOLAS que fala sobre isso. Regra 14 do capítulo 5 do SOLAS. Então, todo o tempo, durante esse curso do PM, vamos falar sobre a Convenção SOLAS, que trata da segurança da navegação e salvaguarda da vida humana no mar. As regras do SOLAS, os capítulos do SOLAS, capítulo 1, 2, 3, 4, 5, e junto com as regras, tratar sobre esse assunto aqui durante o curso. Então é bom o pessoal dar uma lida no SOLAS aí, na Convenção SOLAS, que tem na internet. Vou passar também durante o curso, lá no EAD, a plataforma do EAD, material de estudo para vocês, no caso da Convenção SOLAS, a apostila para vocês estudarem também para a prova escrita, para fazer o trabalho também, o trabalho escrito para enviar via e-mail. A dotação de embarcação de salvamento, trata na regra 3 do SOLAS, no item 31.2. Os navios de carga deverão ter a bordo, pelo menos, uma embarcação de salvamento que atenda à disposição na seção 5.1 do Código LSA. Isso aqui é outro código também internacional que trata sobre as embarcações de salvamento. Uma embarcação de salva-vidas poderá ser aceita como uma embarcação de salvamento, desde que atenda também as prescrições relativas a uma embarcação de salvamento. Isso aí trata aqui, está falando de embarcação salva-vidas e embarcação de salvamento, porque a embarcação salva-vidas que tem a bordo do navio são as baleeiras.
baleeira de, por exemplo, um navio comum, carga geral, petroleiro ou outro navio, full container, sem ser o de passageiro. Passageiros são várias baleeiras, né? Várias embarcações salva-vidas. No navio normal tem uma embarcação de salva-vida que é chamada de baleeira por boreste, outra por bomboda. Eu converso das embarcações. E a embarcação de salvamento, ele fala que é um bote de resgate, que não é a balsa inflável. A balsa inflável é uma embarcação salva-vidas, só que não é motorizada. A embarcação, a baleeira, ela tem motor, e a embarcação de salva-vidas, a balsa inflável, ela não tem motor, ela é uma embarcação de salva-vida sem motor, inflável. E a embarcação de salvamento é o nosso bote de resgate, que é uma embarcação que tem geralmente a boreste do navio, que é usada para recolher os náufragos. Momentaneamente vinha cair na água, um tripulante caia na água, então uma embarcação sofreu aí um sinistro lá, e foi para o fundo, no caso do Titanic, aí o navio chega lá, e arreia a embarcação de salvamento, que é o bote de resgate, e vai fazer trazer o pessoal para bordo do navio, que foi fazer a operação de busca e salvamento, a Operação SAR. A regra 10.7 do Código, que é o Código Internacional, outro código, cada unidade deverá ter a bordo pelo menos uma embarcação de salvamento que atenda ao disposto na regra 347 do SOLAS, hoje conforme a seção 5.1 do LCA Código. Dizendo o código, o LCA 5.1 trata desse regulamento aqui, tem que ter, o navio tem que ter pelo menos uma unidade de embarcação de salvamento. Uma embarcação salva-vidas poderá ser aceita como embarcação de salvamento, desde que atenda também às prescrições relativas à embarcação de salvamento. Quando eu estava embarcado no navio, lá na Transpetro, eu vou de vez em quando citar esses momentos aí que eu passei embarcado, tenho muita experiência nessa parte como comandante também. Lá em 1900, aliás, lá no ano 2000 em diante, 2000 e tal, essa convenção aqui foi criada, mas ela foi implementada no Brasil já a partir de 2010, que tem que ter uma embarcação de bote de resgate nos navios. Antes a gente usava para embarcação de salvamento ou de resgate a baleeira de boreste. Então, pegar uma baleeira, arriava na água e ia atrás dos náufragos lá. Até nos exercícios de homem ao mar, a gente fazia lá a tripulação, com ordem do comandante, claro, né? Todos os exercícios a bordo do navio, tem a pessoa que é o comandante geral da FANA, é o comandante. Apesar de ter o oficial de náutica encarregado da segurança e salvatagem, que é o segundo oficial de náutica, nós temos também lá o imediato, que é o encarregado das operações, né? E o comandante é o encarregado geral da FAINA, de todas a parte de exercício do navio, né? Parte de segurança. Então o comandante dava ordem, eu usava a baleeira de boreste para bote de resgate. A gente arriava o bote, parava o navio alto mar, desde que o mar estivesse tranquilo, né? Porque depois tem que colocar a baleeira para cima de novo. Arreia ela no turco, mas depois tem que colocar ela para cima. Se tiver com o mar agitado, não tem como colocar a baleeira para cima, entenderam? Não tem como, porque vai ficar batendo, e aí não dá para engatar o gato que fica no turco, são um gato de popa e o gato de proa, não vai engatar na baleeira para botar e sair ela de novo. Nós vamos perder uma baleeira. Então ninguém faz exercício em alto mar com mar agitado. Geralmente a gente faz exercício de arriar a baleeira quando o navio está fundeado no porto. E tem tempo para fazer isso. Tem esse tempo para fazer isso. Quer dizer, a tripulação ela tem que estar numa situação de um tempo, ou à tarde ou de manhã, que tem para fazer esse tipo de exercício. E tem que ser de acordo com o regulamento do SOLAS. Todos os exercícios feitos a bordo são tudo baseados na regra do SOLAS. Uma embarcação salva-vida pode ser aceita como embarcação de salvamento desde que atenda também todas as prescrições relativas à embarcação de salvamento. Quer dizer, as prescrições que ela tem que ter, no caso, é que ela tem que ter motor, tem que ter o mínimo de pessoas lá a bordo para embarcar, para poder fazer o resgate das vítimas, né? Estão na água. Tem que ter material de primeiro socorro, tem que ter, além de ter material de primeiro socorro, tem que ter equipamento de salvatagem, né? Para ser usado com o pessoal, por exemplo, colete,
boia circular, o fumígeno, tem que ter foguete, né, para ser lançado, e equipamento rádio para comunicação, certo? Esse material todo aí tem que ter as embarcações de salvamento. Não é só pegar um barco qualquer e sair navegando sem ter um material para poder ajudar o pessoal a embarcar no navio, né? Ou olhar na embarcação de salvamento ou bote de resgate. Então ela tem que ter o requisito mínimo lá de acordo com o SOLAR, né? A regra 347 ou a 5.1 do LSA para ser uma embarcação de salvamento. A dotação da embarcação de salvamento, seção 4, regra 921 do capítulo 9 da Norman. Além de ter aquelas regras aqui do SOLAS, né? Como nós vimos no capítulo anterior, aqui no slide, a regra 331.2, a regra 10.7 do MODU, a seção 5.1 do LSA, a regra 3 do SOLAS barra 47, nós temos também aqui a Norman que regulariza, né? Através da regra 921, a dotação de embarcações de salvamento deverá obedecer às critérios abaixo. Estão resumidas no anexo 9 da Norma 1. Quer dizer, no anexo 9, tem que estar, esses critérios aqui tem lá na Norma. A plataforma deverá adotar uma embarcação de salvamento de classe 1. As unidades móveis de combatimento de quilha anterior a 1º de 7 de 86 e plataformas fixas poderão ser adotadas com embarcação de salvamento de classe 2, conforme a norma ABNT número EB 2023. Quer dizer, essas normas aqui, elas foram implementadas em 86 para as plataformas. Já não tinha um navio ainda, a embarcação de salvamento. Foi depois que veio para bordo a Norman e o Solar, né? Já deu um prazo para os navios dotar, colocar num convés da embarcação, por exemplo, principalmente lá por Boreste, uma embarcação de salvamento, um bote de resgate. Já na unidade de plataforma e unidade móvel, que chamam de plataforma fixa e as móveis, né? Foi colocado lá a embarcação de salvamento até classe 2, né? Do tipo classe 2, conforme a norma BNT EB de 2023. Então, uma das internet, você vai na internet, procura essa regra ABNT EB 2023, que trata desse embarcações de salvamento de classe 2. Está lá toda a regra lá da ABNT EB 2023. Na outra aula eu vou passar para vocês essa ABNT aqui, que trata sobre essa norma aí. Propósito de todo esse regulamento. O curso tem o propósito de prover treinamento aos candidatos para lançar e assumir responsabilidades na operação de embarcações rápidas de salvamento, de acordo com as prescrições estabelecidas na seção A 6/2 do Código STCW. Quer dizer, mais uma convenção a ser usada de cobrança a bordo para nós, oficiais de náutica e máquina. A tripulação do navio em si, né? Não é só os oficiais que têm obrigação de náutica e máquina, só porque nós somos oficiais formados numa escola de formação de marinha, com toda a disciplina que é imposta para nós dentro do regulamento da nossa escola, aqui do SEABA, mas também as regras internacionais, ela provém de regulamentos que tem o propósito de cobrar também aos alunos e também aos oficiais de náutica e à tripulação do navio responsabilidades com relação a esse regulamento. Nós vamos para bordo formados já com o canudo na mão, a mala pronta, mas com toda essa bagagem aqui do curso, né? Nós fazemos em 3 anos, no caso de vocês aí, eu fiz em 2, e depois fui estudando ainda lá. Além de estar no navio, fui para a escola fazer outros cursos, como de imediato e tudo. Então fui lá no SEAGA, no Rio, saber esse regulamento todo aí para ser implementado no navio com o propósito de salvaguardar a vida humana no mar e o meio ambiente. Entendeu? Então é para isso que é criada a regra. E a cobrança do STCW é justamente com relação ao ensino. Você saber e assumir a responsabilidade, chegar a bordo, você saber usar os equipamentos, né? Teoricamente e na prática, porque lá no navio vai ser feito os treinamentos. Existe os treinamentos de acordo com SOLAS. Cada mês tem um exercício de combate a incêndio, de abandono e exercício de homem ao mar,
de treinamento de ISPS Code, de pirataria, antipirataria, né? Tem todo esse regulamento são cobrados para nós lá, porque nós temos aqui o nosso certificado, a nossa certificação. Nós vamos dar direito a embarcar no navio e a trabalhar numa empresa como a Petrobras ou outra, como eu trabalhei 20 anos, que dá direito a você saber tudo isso aqui. É cobrado também das autoridades em terra, como da Marinha, ou outras entidades lá de terra, para cobrar essa situação aqui do código do STCW, dessa seção A do 6/2, sobre a tua certificação, sobre a nossa certificação, sobre o nosso conhecimento com relação à parte de segurança e navegação, a parte de salvaguarda da vida humana no mar, os equipamentos, a navegação, a responsabilidade, desde quando você começa a entrar no porto até quando você desembarca de férias, não está trabalhando a bordo. Então tudo é regulamento, tudo é cobrado, tudo está dentro da tua certificação. É a mesma coisa. Para me dirigir um carro, eu tenho que ter o quê? A minha habilitação. Você não pode dirigir um carro sem habilitação, o carro é preso. Se eu for para bordo sem certificação, eu não embarco. Meu navio vai pegar uma multa se eu tiver com certificado vencido a bordo. Estou descumprindo com o STCW. Né? Então, a pessoa não pode vir a bordo. Nem com atestado médico vencido você não pode embarcar. Então, requisitos mínimos. O candidato a um certificado de proficiência em embarcações rápidas de salvamento deve ser portador de certificado de proficiência em embarcação de sobrevivência e embarcação de salvamento, a exceção das embarcações rápidas de salvamento, ter realizado de um curso de treinamento aprovado e satisfazer os padrões de competência para o certificado de proficiência em embarcações rápidas de salvamento, estabelecidos nos parágrafos de 5 a 8 da seção A, 6/2 do STFW. Quer dizer, esses requisitos mínimos aqui, o candidato, né, tem que ter na proficiência, quer dizer, na certificação dele, ter portador de proficiência, certificado de embarcação, a exceção de embarcação rápida de salvamento, ter realizado o curso de treinamento aprovado. Quer dizer, esse curso aqui já está implementado dentro do certificado de vocês, e você está dentro do código STCW. E você tem um curso lá de proficiência em embarcação de sobrevivência. Certo? Então, é esse que é o requisito mínimo exigido pelo SOLAS e pelo STCW. Que o candidato tenha as condições de chegar a bordo, fazer um exercício, fazer uma palestra, ensinar o uso dos equipamentos para a tripulação, o oficial encarregado de segurança e salvatagem e segurança, no caso de combate a incêndio. Qualquer oficial, tanto de máquina como de náutica. Às vezes o cara diz, tem um encarregado lá no navio de náutica, que é um encarregado de segurança e salvatagem, por que eu vou me preocupar com baleeira, vou me preocupar com colete salva-vida, vou me preocupar com exercício? Não é assim não. Assim como pode acontecer que o oficial de náutica encarregado de segurança e salvatagem ele esteja impedido de, na hora do exercício, exercer aquela palestra com aquele exercício, então o outro vai assumir, o comandante vai terminar. Então é o seguinte, bota o terceiro oficial de máquina, aí é o segundo oficial de máquina, o fulano de tal aí, para fazer a palestra e levar adiante o exercício de combate a incêndio, abandono, o homem ao mar, o que for lá, parte de segurança. Então o comandante que vai determinar, até o chefe, o imediato, pode ir, comandante, então a ideia aqui, eu vou botar um oficial de máquina aqui para fazer. Quando eu estava lá a bordo, que era encarregado de segurança e salvatagem, eu chamava um colega nosso de máquina, um marinheiro de máquina, moço de máquina, um cozinheiro taifeiro, para explicar na hora do exercício lá, pedir, olha, explica aí como é que você usa o colete de salva-vida aí, pessoal aí, como é que você arreia uma baleeira, como é que você usa uma roupa antitérmica aí, de proteção térmica, como é que você apaga um incêndio. Então tudo isso aí a gente tem que saber, para passar adiante para a tripulação, porque eles sabem também que eles fizeram o curso no CIABA e no CIAGA, eles sabem porque eles fizeram o curso com a gente, que eu sou professor deles lá, eles vão levar para bordo. Aí tem o Prepom, tem turma que vem de rebocador, tudo fazer curso, esse de resgate rápido aí.
tem outro nome que é RR, o nome da disciplina. Aí recebe a certificação. Se ele não tiver a certificação de acordo com o STCW, eles não embarcam no rebocador de novo não. Já vocês não, vocês já vão sair com a bagagem do teu certificado de oficial de máquina, de náutica, já dentro com todo aquele requisito, dentro as regras todas no teu certificado, na tua certificação, tá? Então esse que é o conhecimento que você tem que ter aqui, o mínimo para ter para embarcar no navio e saber os regulamentos que você tem que seguir. Então obrigado aí pela primeira aula. Olha, as aulas vão ser o seguinte: a cada aula que tiver marcado no QTS, eu vou gravar esse vídeo aqui, está sendo gravado, eu vou passar para o YouTube. As minhas aulas são tudo no YouTube. Então eu gravo o vídeo, a aula, nos slides do PowerPoint. Aí eu gravo o vídeo, eu passo para o YouTube, aí do YouTube eu vou passar para o Zap de vocês. Por exemplo, eu quero um grupo de alunos, por exemplo, o xerife da turma, fazer um Zap, né? Aí eu passo a aula de gravada no YouTube. Mesmo assim eu passo o link da aula do YouTube lá na plataforma do IAAD, para todos os alunos acompanharem. E vou fazer também aula online. Vou marcar aí uma aula online aí, para o pessoal tirar dúvida, né? Porque não basta só passar o vídeo das aulas, porque nessa situação de IAAD, o professor não está na sala de aula, então não tem a comunicação entre aluno e professor, certo? Então, mas na aula online vai ter, porque eu vou fazer pergunta e vocês podem também tirar as dúvidas daquilo que vocês estão vendo aqui, vocês vão assistir a aula, a videoaula, vão anotar lá as dúvidas que vocês têm na videoaula. Quando chegar na aula online, que vai ser marcado através do Google Meet, vou usar o link do Google Meet para poder fazer essas aulas online. Aí vocês vão tirar as dúvidas lá, perguntar alguma coisa que tem dúvida, a gente vai tirar a dúvida na hora lá. Eu vou fazer pergunta também. Espero que todos os alunos colaborem também com essa aula online, certo? E também participe da aula do EAD, naqueles negócios que tem lá das perguntas que tem lá da plataforma. O pessoal participe, porque do ano passado, do primeiro semestre, do segundo, tem muito aluno que não compareceu a esse negócio dessas aulas lá do EAD, hein? Só viu o vídeo mesmo e pronto. Aí não participavam lá daquela parte lá que você faz as perguntas. Então vamos ver como é que vai ficar aí. Eu acho que com vocês o negócio vai melhorar mais ainda aí, a participação dos alunos. Obrigado, até a próxima.